Livro de Gênesis. Capítulo 1. A criação dos céus e da terra. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma e vazia. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O primeiro dia a criação da luz. Versículo 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O segundo dia a separação das águas. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. O terceiro dia terra seca e mares. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça o elemento seco. E assim foi. Versículo 10. Chamou Deus ao elemento seco terra. E ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. O terceiro dia a criação da vegetação. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que segundo as suas espécies deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã. O dia terceiro. O quarto dia luzeiros no firmamento. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Versículo 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. O governo do dia e da noite. Versículo 16. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra.
Versículo 18. Para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Conclusão do quarto dia. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Criação dos seres aquáticos e das aves. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes. E voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criação dos seres aquáticos e das aves. Versículo 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. E todos os seres viventes que se arrastavam. Os quais as águas produziram abundantemente. Segundo as suas espécies. E toda ave que voa. Segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. A bênção da multiplicação. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. E enchei as águas dos mares. E multipliquem-se as aves sobre a terra. Conclusão do quinto dia da criação. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.